Deus pensou grande, queridos. Deus sonhou muito alto com Israel. Mas o sonho falhou. Plano A, plano B. Vocês sabiam que Deus apresenta na Bíblia o plano A com Israel literal e o plano B com Israel espiritual? Quando você lê a Bíblia e as profecias do Antigo Testamento, você não vai conseguir entender muitas delas se você não conseguir entender que Deus tinha um plano A, que falhou. E entrou em ação então um plano B, que não vai falhar e que vai durar até a volta de Jesus. O plano A tinha a ver com a primeira vinda de Jesus e o plano B diz respeito à segunda vinda de Jesus. Os últimos 400 anos que antecederam a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, o nascimento do Messias, estes últimos 400 anos foram anos de apostasia, anos de afastamento do povo de Deus, dos princípios, dos ensinamentos, 400 anos sem profetas. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Depois dele, não mais profetas, pelo espaço de 400 anos. E queridos irmãos, Satanás fez com que o povo de Deus mergulhasse na mais profunda apostasia, exatamente no período em que deveria nascer no mundo o Messias. Quando Jesus nasceu nesta terra, o povo de Deus não estava preparado para recebê-lo. Vocês sabem que poucos pastores foram avisados pelos anjos nas colinas de Belém, quando eles apareceram para os pastores dizendo: eis que vos trago novas de grande alegria, eis que nasceu hoje, na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Poucos pastores de ovelhas. Onde estavam os líderes religiosos da nação? Onde estavam os fariseus e os saduceus? Onde estava Anás e Caifás? Eles estavam inconscientes do grande, maravilhoso, espetacular acontecimento do nascimento do Messias, esperado e aguardado por 4 longos mil anos. Queridos, Satanás mergulhou o povo de Deus na mais profunda apostasia justo antes da primeira vinda de Jesus, para que ninguém o reconhecesse. Quando Jesus foi levado ao templo para ser dedicado ao Senhor, somente Simeão e Ana o reconheceram como Messias. E os outros? Da mesma forma, queridos, como Satanás não sabia o dia e a hora da primeira vinda de Jesus, mas conhecia o tempo da primeira vinda de Jesus. Da mesma forma, Satanás não sabe, e nós também não sabemos o dia e a hora da segunda vinda de Jesus, mas ele conhece o tempo da segunda vinda de Jesus. Como é que era possível conhecer o tempo da primeira vinda? Se você ou qualquer pessoa lançar mão da profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. As 70 semanas de Daniel capítulo 9 mostra o período em que o Messias deveria nascer na terra. Mas como, pastor? Será que mostra mesmo? É lógico. As 70 semanas são 70 semanas de anos, 490 anos. E lá em Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, diz assim, no verso 25 especificamente: sabe e entende que desde a ordem para restaurar Jerusalém, reedificar Jerusalém, até o Messias, nós teremos 69 semanas. 69 semanas são 483 anos, até o Messias. Portanto, queridos, estudando a profecia, o povo de Deus poderia conhecer o tempo da primeira vinda de Jesus. E Satanás, que estuda a profecia, não obedece à palavra de Deus, mas estuda as profecias, ele sabia o tempo da primeira vinda de Jesus. Por isso ele trabalhou, usou de uma estratégia para transformar o povo de Deus em um povo apostatado, afastado de Deus, compromissado com a política. Quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, os líderes religiosos da nação estavam compromissados com Roma.
Roma era o poder reinante. E Anás e Caifás estavam mais preocupados com Roma do que com a palavra de Deus, com o nascimento do Messias. Nós estamos nos aproximando agora da segunda vinda de Jesus. Satanás sabe que nós estamos muito próximos da segunda vinda de Jesus. Ele está usando todo o seu esforço, seu empenho, para mergulhar o povo de Deus na mais profunda apostasia. Tanto é que a profecia bíblica, lá de Apocalipse, diz que o povo de Deus está morno. Morno. A mornidão é sinônimo de apostasia, afastamento dos caminhos de Deus. Quantos estão conscientes dos passos de um Deus que está voltando? Quantos estão conscientes da breve e iminente volta de Jesus? Deus tem o plano A e Deus tem o plano B. Eu gostaria que vocês agora pensassem um pouquinho. Qual era o plano A de Deus para o seu povo? Deus iniciou o plano A chamando Abraão, lá de Ur dos Caldeus. Fez de Abraão o pai da fé. E Deus disse para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chamou Abraão para ser o pai de uma nação, os depositários da verdade. Os descendentes de Abraão deveriam ser o povo de Deus na terra. Deus fez com que o povo seu, escolhido, herdasse a Palestina, conquistasse Jerusalém, e Jerusalém se tornou a capital do Deus eterno. Deus pretendia, através do povo de Deus, situado na Palestina, e principalmente na cidade de Jerusalém, onde fora construído o templo, Deus queria evangelizar o mundo. Deus queria espalhar a mensagem e preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo hoje em 2012, que muito bem poderia ser chamado de 6012, porque já estamos 12 anos vivendo dentro do 7º milênio. Estamos próximos da volta de Jesus, porque o 7º milênio é o milênio de Apocalipse 20, quando o povo de Deus deve viver no céu e não na terra. Satanás sabe disso, mas a igreja de Deus atualmente está morna. Ela está distante, está preocupada com as coisas materiais. Queridos, a história está se repetindo. Assim como aconteceu na primeira vinda de Jesus, está se repetindo na segunda vinda de Jesus. Quantos do povo de Deus naquele tempo e quantos do povo de Deus hoje estão conscientes da chegada de Jesus Cristo, da chegada do Deus eterno? Deus colocou Israel na Palestina, que é chamada de a encruzilhada das nações do mundo antigo. Todas as rotas do Oriente tinham que passar por Jerusalém, pela Palestina. Ali era o centro. Vindo do norte e descendo para o sul, tinha que passar por ali. E Deus colocou o seu povo exatamente na encruzilhada das nações do mundo antigo, para que dali jorrasse luz para o mundo todo. Deus falou que Abraão era o seu amigo, o amigo de Deus, e fez um concerto com ele, com seus descendentes, o povo de Israel. E a partir de Israel, Deus pretendia evangelizar o mundo, transformando Jerusalém em um centro de luz para iluminar o mundo inteiro. Deus fez planos para fazer com que Israel fosse a maior e a mais bem-sucedida nação da terra. Deus deu condições para que isso acontecesse. Deus pretendia que Israel se destacasse entre todas as nações pela santidade do caráter. Isto está em Levíticos 19, verso 2. Deus pretendia que o seu povo tivesse saúde física superior a todos os outros povos. Isto está em Êxodo capítulo 15, verso 26. Deus pretendia que o seu povo chamasse a atenção do mundo por uma superioridade intelectual, um poder intelectual, de inteligência. Isso está no livro Profetas e Reis, página 368.
Deus pretendia que Israel se tornasse uma grande nação, uma grandeza nacional, chamando a atenção do mundo. Isto está em Deuteronômio capítulo 4, versos 6 a 8. E Deus queria dar prosperidade inigualável para o povo de Israel. Isso está em Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Deus pensou grande, queridos. Deus sonhou muito alto com Israel. Mas o sonho falhou. Deus disse: eu destruirei todos os inimigos de Israel. Quando você lê Ezequiel, você descobre que os inimigos de Deus ali eram chamados de Gog e Magog, inimigos do povo de Deus. Deus disse: eu vou destruir os inimigos, Gog e Magog. Mas Deus não destruiu, porque Israel não cumpriu com a sua parte, falhou. Como seria a implantação do reino de Deus na terra no plano A? Nós só podemos entender a profecia de Isaías 65 se entendermos que existe o plano A e o plano B. Se nós pensarmos somente no plano B, que é a segunda vinda de Jesus, não vamos conseguir entender Isaías capítulo 65. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 65. Vamos ver ali que o plano de Deus de criar um novo céu e uma nova terra, no plano A, seria um plano de criação de um novo céu e uma nova terra, mas de forma gradual, de forma progressiva. Lentamente a terra toda se encheria do conhecimento do Senhor, e gradualmente o pecado seria extirpado da face da terra, gradual e progressivamente, não de forma instantânea, como vai ser agora na segunda vinda de Jesus. O estabelecimento do novo céu e da nova terra, no plano A, seria um projeto gradual e progressivo, lento, até que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. Mas agora o estabelecimento do reino de Deus, na segunda vinda de Jesus, no plano B, será de forma instantânea. Abra sua Bíblia então em Isaías capítulo 65 e vamos ler a partir do verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A criação de um novo céu e uma nova terra estava presente no plano A e no plano B. Vamos ver o verso 18. Mas vós folgareis, ou seja, vos alegrareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Deus é um Deus alegre, de felicidade. E Ele queria ver no seu povo alegria e felicidade. Verso 19. Verso 19, eu folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos ainda será amaldiçoado. Percebam que no plano A, Deus pretendia dar longevidade para o seu povo, mas ainda existiria pecado. O pecado seria eliminado da terra de forma gradual e progressiva, não instantaneamente. A primeira coisa que deixaria de existir no plano A de Deus, deixaria de existir morte prematura. Não mais mortes prematuras, porque aqui diz que o jovem que morresse de 100 anos, diriam, morreu jovem. Vocês já pensaram uma nação que as pessoas que morressem com 100 anos, todos diriam que morreu jovem? O mundo todo gostaria de saber o segredo da longevidade, o elixir da juventude. O mundo todo teria atenção chamada para Israel, para o Deus de Israel. Lembram de quando Ezequias foi curado? E Deus pediu a ele: qual é o sinal que você quer da tua cura, do milagre que eu operarei em você? Que a sombra adiante 10 graus ou retroceda 10 graus no relógio de sol de Acás. E Ezequias, o rei, pediu: eu quero que a sombra do sol volte atrás.
retroceda 10 graus. E Deus retrocedeu o sol 10 graus. E aquilo foi percebido pelos estudiosos que estavam em Babilônia. Percebido de tal forma que eles enviaram uma comitiva até Ezequias para descobrir o segredo, o que aconteceu. E quando chegou aquela comitiva, Ezequias ficou orgulhoso, honrado, e esqueceu de falar do Deus de Israel. Mostrou a sua casa, mostrou seus móveis, mostrou seu exército, mostrou o ouro e a prata que ele acumulara. Mas, queridos, aquela comitiva veio de Babilônia não para ver ouro e prata, porque eles tinham muito mais ouro. Não para ver o exército de Ezequias, eles tinham um exército muito mais forte. Não para ver a sua casa, o seu palácio, porque Babilônia tinha palácios muito mais lindos. Eles vieram para conhecer o Deus de Israel. É isso que fazia diferença em Israel. Era o Deus de Israel. Quem curou Ezequias? Quem fez o sol retroceder 10 graus? Mas Ezequias falhou. Queridos, imaginem o plano de Deus de colocar Israel na encruzilhada das nações do mundo antigo, ali na Palestina, chamando a atenção do mundo todo. Por quê? No plano a longevidade seria como da árvore. As árvores vivem 300, 400, 500, 800 anos. A longevidade do povo de Deus seria como a da árvore. Mas ainda existiria a morte. Ainda existiria pecado. A primeira coisa que seria eliminada no plano A de Deus seria a morte prematura. Vamos ler de novo o verso 20. Estamos lendo Isaías 65 e o verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Ainda existiria velhice. O pecado não seria eliminado de uma vez só. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ainda existiria pecador? Verso 21. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. No plano A de Deus, o seu povo construiria suas casas, e habitaria essas casas. Plantaria suas vinhas, e comeria da vinha. Sempre foi o plano de Deus que o seu povo trabalhasse. Quando Deus criou o jardim do Éden, colocou ali Adão e Eva, disse, cuidem do jardim. Eles deveriam cuidar do jardim. Já existia o trabalho. No plano B de Deus, do novo céu e da nova terra, também existe o plano do trabalho. Nós vamos ter que construir nossas casas e plantar nossas vinhas. Lembrem-se, queridos, que no plano B de Deus, só virá pronto do céu a capital da nova terra, a Nova Jerusalém. A capital virá prontinha, porque a casa de Deus descerá do céu perfeita. A Nova Jerusalém descerá do céu perfeita. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, vejam o plano B. Capítulo 21 e o verso 1 e 2. Capítulo 21, verso 1 e 2 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra. Aqui está falando do plano B. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No plano a terra estava dividida em 5 continentes, separada pelos oceanos, pelos mares. No plano B, a terra voltará a ser um só continente, como era no tempo do Jardim do Éden, cercada pelo mar. Mas não teremos o mar separando os continentes. Estão percebendo? Nela não vi os mares, da forma como hoje existem, separando os 5 continentes. Capítulo 21, verso 2, diz, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A nova Jerusalém, a capital da nova terra, virá do céu. No plano A, Jerusalém não seria a nova, seria a velha Jerusalém. Seria ali que o Messias estabeleceria o seu trono. Jerusalém seria o centro das atenções do mundo, no plano A. No plano B, o centro das atenções do mundo será a nova Jerusalém. Percebam o verso 3, capítulo 21, verso 3. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará,
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. No plano A, dentro de Jerusalém, estaria o templo do Deus vivo. No plano B, não existe o templo do Deus vivo dentro da Nova Jerusalém, porque o templo do Deus vivo é a Nova Jerusalém. É toda a Nova Jerusalém. Ela é chamada a casa do Deus vivo, o tabernáculo de Deus. A Nova Jerusalém, meus queridos, não é uma cidade para o povo de Deus viver nela, e sim para adorar nela. Nós vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém, mas nós vamos viver ocupando toda a extensão da terra, plantando e colhendo, construindo e habitando em toda a extensão da terra, mas no centro estará a Nova Jerusalém, que é a casa de Deus, que servirá de templo. Um grande e enorme templo chamado Nova Jerusalém. Leiam de novo o capítulo 21 e o verso 3. E ouvi a grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Estão percebendo que a Nova Jerusalém é chamada de tabernáculo de Deus? No plano A, o tabernáculo era muito pequenininho, formado pelo pátio, lugar santo e santíssimo. Mas no plano B, o tabernáculo de Deus com seu povo é enorme. A Bíblia diz que a grandeza deste tabernáculo de Deus com os homens, vejam o capítulo 21 e o verso 16. Capítulo 21, verso 16 diz assim: e a cidade estava situada em quadrado, seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Lembre-se que um estádio grego é de 185 metros. 12.000 estádios dão mais de 2.000 quilômetros. Queridos, se você tem uma cidade chamada Nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus com o seu povo, que já virá prontinha do céu, com este tamanho, 12.000 estádios, são mais de 500 quilômetros de cada lado, comprimento e largura iguais. E mais aqui diz que a cidade tem a altura igual ao comprimento e à largura. Todas as igrejas aqui têm torres, não é? A nossa igreja tem torres, todas as igrejas. Nós não vamos ter uma torrezinha, irmãos. O santuário de Deus no novo céu e na nova terra, o santuário de Deus no plano B, terá mais de 500 quilômetros de altura. Dá para imaginar isso? Não dá. Não dá para imaginar. Porque as torres mais altas que existem na terra medem 1.000 metros, um pouco mais de 1.000 metros. Mas, queridos, aqui Deus está falando de uma cidade que é um tabernáculo, de uma cidade que é um templo, a casa do Deus vivo, que tem mais de 500 metros de cada lado e mais de 500 metros, mais 500 quilômetros de cada lado e mais de 500 quilômetros de altura. Esta é a capital do Deus vivo na nova terra, no plano B. Ela virá prontinha do céu. Mas nós viveremos em toda a extensão da terra, que será dividida em 12 supernações, chamadas pelos nomes das 12 tribos de Israel, tendo cada uma dessas supernações, com o nome das 12 tribos de Israel, um nome escrito num dos portões. São 12 portões de pérola. E cada supernação, representada pelo nome de cada tribo de Israel, entrará por um dos portões e se colocará na presença do Deus vivo, adorando-o de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. No plano A, abra sua Bíblia agora lá, em Isaías capítulo 65, melhor, Isaías capítulo 66, irmãos. Isaías 66. No plano A de Deus, o seu povo se reuniria de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, para adorá-lo. Isaías capítulo 66, e o verso 22. Vamos ler, Isaías 66, e o verso 22 e 23. Aqui lemos: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, e assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor.
Isto no plano A. E no plano B? Também. Muitas das profecias do plano A se cumprem também no plano B. Mas alguns detalhes do plano A não se cumprem no plano B. Veja qual é o detalhe que não vai se cumprir no plano B. O verso 24. Se você não entender o plano de Deus desta forma, plano A e plano B, você não consegue entender o verso 24 de Isaías 66. Leia comigo Isaías 66, o verso 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Isso não vai se cumprir no plano B. Mas no plano A, os povos, a terra iria se encher do conhecimento do Senhor gradualmente. E as nações que não aceitassem o Messias, as nações que não aceitassem adorar a Deus, recebendo o selo do Deus vivo, santificando o sábado. Esse era o sinal, guardar o sábado. Era o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Mas queridos, os povos que rejeitassem a lei de Deus e a adoração do Criador dos céus e da terra, esses povos seriam destruídos. E o povo de Deus, quando viesse de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, adorar a Deus, eles veriam estas destruições, estes corpos mortos pela estrada. Isso era no plano A. Nações destruídas por causa da sua desobediência e incredulidade. No plano B isso não vai acontecer, porque a destruição do ímpio será de forma instantânea. No final dos 1000 anos, a nova Jerusalém desce do céu. Os ímpios ressuscitam. E então, comandados por Satanás, cercam a nova Jerusalém e o arraial dos santos. Isso está em Apocalipse capítulo 20, verso 9. Então desce fogo do céu e os consome. E eles se tornam cinzas debaixo dos pés dos santos de Deus. Eles se tornarão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés, conforme está em Malaquias capítulo 4, verso 5. Será uma destruição instantânea no plano B. Mas no plano A, seria uma destruição gradual e progressiva. Mas o dia de guarda no plano A permanece o mesmo no plano B, de sábado em sábado. E de lua nova em lua nova. Nos reuniremos aonde? Na casa de Deus. Qual é a casa de Deus? A nova Jerusalém, o tabernáculo do Deus vivo. Volte agora em Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65 e o verso 22. Isaías 65, verso 22 em diante. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Você vai ter que plantar e você vai ter que construir. Eu me lembro de uma visão que Ellen White teve, onde ela diz: eu vi os santos de Deus quando saíam das suas casas com a coroa na cabeça, indo para o campo trabalhar. Eu os vi quando voltavam do trabalho, entrando em casa e depositando suas coroas na estante. Interessante, cada um terá a sua casa. Nós vamos trabalhar, cada um terá a sua coroa. Isto é o plano B. No plano A, construiríamos e habitaríamos. No plano B, vamos construir e habitar. O que vem pronto, já construído, perfeito do céu, é só a capital, que é a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus. Nós vamos ocupar toda a extensão da terra. Vamos ler agora o verso 23, irmãos. O verso 22 ainda no final diz o quê? Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Árvores vivem 500, 600, 800, 1000 anos, 2000 anos. A árvore mais velha no planeta Terra está aqui na Califórnia, chama-se Matusalém. Matusalém. Ela tem 4000 anos de vida, cientificamente provado. Então ela veio depois do dilúvio, obviamente, não é? Mas queridos, árvores vivem milênios, mas as árvores ainda morrem. Por isso no plano A longevidade do povo de Deus seria como os dias da árvore, mas ainda existiria a morte, porque o pecado seria expulso e eliminado gradualmente.
E aqui diz ainda o verso 23, não trabalharão debalde, mas trabalharão, nem terão filhos para perturbação. Ainda bem, né, irmãos? No plano A, deixaria de existir delinquência juvenil. No plano A, os juvenis, os adolescentes, deixariam de ter problemas. Desapareceria o espírito da revolta, a rebelião. Não existiriam drogados, não existiam lares separados, não existiriam lares onde os filhos não têm a companhia, a presença do seu papai e sua mamãe. Não terão filhos para perturbação. No plano A, Deus eliminaria as doenças, Deus aumentaria o período de vida, Deus eliminaria a rebeldia, o pecado iria sendo expulso gradualmente. E o mundo todo teria sua atenção chamada para um povo onde não existia delinquência juvenil, onde não existiria rebeldia, rebelião. Você gostaria de viver num país assim? Todas as nações da terra viriam até Jerusalém e perguntariam: qual é o segredo? Por que vocês vivem mais? Por que são tão inteligentes? Por que vocês têm tanta saúde? Por que as vossas crianças não morrem prematuramente? Por que não existem lares separados entre vocês? E eles diriam o quê? É o Deus de Israel. É o Deus de Israel. E vocês são convidados para fazer parte deste povo, o Israel de Deus. Qual é o sinal? Também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibam que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. E assim toda a terra se encheria do conhecimento do Senhor. É isso que está em Isaías capítulo 56, irmãos. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56 e o verso 6 e 7. Isto era no plano A, isto também será no plano B. Vamos ler Isaías 56, versos 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos seriam benditos do Senhor. Em nome de Abraão e do Deus de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Este era o plano de Deus, o plano A, espalhar luz a partir de Jerusalém, espalhar bênçãos a partir de Jerusalém. Este é o plano de Deus hoje com Israel espiritual. Deus colocou uma igreja na terra chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Levantou esse movimento adventista em 1844 com uma mensagem sem igual. Uma mensagem de saúde, um estilo de vida que deve chamar a atenção do mundo pela longevidade, pela ausência das doenças e pela mensagem de que Jesus Cristo está voltando. Queridos, Deus queria preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus usando Israel literal. Falhou. Deus levantou um movimento na terra no plano B, para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Vai falhar? Certamente que não. Porque se nós não falarmos, as pedras falarão, mas Jesus voltará. Ninguém impedirá a volta de Jesus, em glória e majestade. Ele voltará, e todas as nações da terra virão à casa do Senhor adorá-lo, porque a casa do Senhor, a nova Jerusalém, será casa de oração para todos os povos. Volte agora para Isaías capítulo 65, irmãos, e o verso 24. Isaías capítulo 65, verso 24 e 25. E será que antes que clamem, eu responderei? Quem não quer um Deus assim? Eu quero. Eu tenho esse Deus. Um Deus que antes que eu clame, Ele já responde. Um Deus que enxerga as tuas lágrimas.
um Deus que sabe das tuas angústias, um Deus perto, um Deus bem próximo do seu povo. É esse Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel. Agora vejam o verso 25. No plano A, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. No plano A, era que o povo de Deus fosse vegetariano. Até o leão vai se tornar vegetariano. No plano A. E no plano B? Será que Deus mudou isso no plano B? Não mudou. O plano de Deus para a Nova Jerusalém, para a nova terra, é um estilo de vida vegetariano. Como Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Sem carne. Deixando os animais em paz. Por isso Ellen White fala no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, aqueles que forem só meio convertidos na questão da carne, finalmente deixarão de andar com o povo de Deus. Aqueles que forem só meio convertidos na questão da carne, finalmente deixarão de andar com o povo de Deus. O povo de Deus hoje está viciado na carne. Carne com sangue. Comendo carne com sangue. Porque as carnes vendidas nos açougues são carnes com sangue. E Deus disse, aquele que comer carne com sangue será extirpado do meu povo. Deus tinha um sonho para Israel literal. Falhou. Deus tem um sonho para o Israel espiritual. Não vai falhar. Você está sendo convidado, meu irmão, para entrar no plano divino. Para fazer parte deste povo que aprende a viver, que está aprendendo a viver sem a carne. Porque no plano B, até os animais serão vegetarianos. Queridos, não tem como andar na estrada da santificação e desviar o vale que se chama o vale da santificação. Não tem como você andar na estrada da santificação e desviar o vale que se chama reforma da saúde. Muitos tentam evitar a reforma da saúde e pensam, não, eu vou chegar no céu mesmo não dando atenção à reforma de saúde. Eu não faria isso, porque a estrada que nos leva para o céu passa pela reforma de saúde, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Deus não fará por você aquilo que você pode fazer por si mesmo, desenvolvendo um caráter puro e aprendendo a viver sem a carne. No plano B de Deus, isto permanece. Jesus Cristo descerá do céu com poder e glória, implantando o reino de Deus. Ele trará para a terra o santuário de Deus que está no céu, a Nova Jerusalém. Deus está sonhando alto para você. Deus está pensando bem grande para você. Nós somos filhos do Deus eterno. Este é o meu sonho. Este é o sonho de Deus para você. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Eu quero estar lá. Eu quero me preparar para isso. E você? Quantos querem se preparar para este grande dia, vivendo hoje da forma como Deus quer que vivamos? Quando Jesus Cristo descer do céu, Ele olhará para o Israel espiritual e dirá para eles, vinde benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Queridos, este é o convite que Deus está estendendo para você hoje. E pela graça de Deus, nós entraremos no céu e viveremos na nova terra e adoraremos o Deus vivo de sábado em sábado e de lua nova em lua nova por toda a eternidade. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.